Bom dia não. Tô que nem o Vini. Eu vi o Vini e falei bom dia. Boa noite. Em algum lugar do mundo é bom dia agora, né? No Japão, em algum lugar. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos os que estão aqui presencialmente. Boa noite a todos os que estão em casa acompanhando o nosso curso pelo Zoom. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer especialmente ao Nicolas e ao Arthur por me auxiliarem aí nessa parte da transmissão. E quero convidar você agora para nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa aula. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra, de estudar a tua palavra de uma maneira sistemática, de uma maneira profunda. Então, que tu estejas nos orientando, que teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes para compreendermos a tua palavra. Que ele também esteja tocando o nosso coração, nos transformando, que possamos também aplicar a tua palavra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos dando início à segunda parte do nosso curso. Nós tivemos no primeiro semestre, 1 Coríntios, capítulos de 1 a 7. Agora nós vamos estudar capítulos de 8 a 16. Aqueles de vocês que não fizeram a primeira parte, talvez vão ficar um pouquinho perdidos, né, no começo, mas eventualmente nós queremos repetir essa primeira parte e você então vai ter a oportunidade de fazer. Sugestão que eu daria é, se você tem em casa uma Bíblia de estudo, se você tem algum comentário de 1 Coríntios, leia a introdução a 1 Coríntios, seja na Bíblia de estudo, seja no comentário, isso vai ajudar você também a, a, a se contextualizar na carta. Então, eu vou pedir para vocês formarem aí ou um trio ou um quarteto, um pequeno grupo, porque depois nós vamos ter um momento para a gente interagir durante a nossa aula, né? Se quem está em casa não estiver sozinho, então você já tem aí a sua dupla, o seu trio também. Se tiver algum grupo assistindo a transmissão, também pode fazer isso. Então, por favor, faça isso agora, forma aí um trio, um quarteto. E uma outra coisa importante é que nós iremos disponibilizar esses slides, os PowerPoints. E basicamente o que nós temos aqui nos PowerPoints projetados são as minhas anotações da aula. Talvez alguns de vocês achem difícil acompanhar o que eu estou dizendo com aquilo que está sendo projetado. Talvez você fique meio confuso, talvez seja muita informação para processar. Se isso acontecer, a sugestão que eu tenho é que você não olhe para os slides, olhe para mim e preste atenção naquilo que eu estou falando. Depois, quando você receber os slides, você revê os slides e aí você recapitula aquilo que foi apresentado. Nosso calendário de aulas é esse aí. Hoje e na próxima semana nós vamos estudar 1 Coríntios capítulos de 8 a 10. Dia 30 de outubro, 1 Coríntios 11. Dia 6 de novembro, 1 Coríntios de 12 a 14. Também dia 13 de novembro. E dia 20 de novembro nós temos a nossa última aula, onde nós vamos estudar 1 Coríntios 15 e 16. Basicamente, são as próximas 5 semanas, né? São 6 aulas a começar de hoje, então nas próximas 5 semanas. E o propósito do nosso curso é três propósitos aqui. Nós queremos entender o sentido original dentro do contexto da carta. Então, o nosso propósito aqui, principal, é compreendermos o que Paulo quis transmitir aos coríntios. Nós vamos fazer um estudo de
um exercício de interpretação do texto. Também nós vamos refletir sobre as implicações para as nossas vidas hoje, principalmente na parte final aí dos blocos que nós vamos estudar. Nós vamos fazer algumas breves reflexões, algumas aplicações. E o terceiro propósito é o de aprofundar a nossa compreensão de doutrinas importantes. Então, nós vamos falar de dons espirituais, nós vamos falar de ressurreição dos mortos, nós vamos falar de igreja, nós vamos falar de vários temas. E o interessante é que nós vamos fazer aquilo que na teologia a gente chama de teologia bíblica. Nós vamos estudar esses temas dentro do contexto de um livro bíblico. E talvez você estranhe, né? Talvez você ache um pouco teórico a aula, e é normal que seja assim, porque realmente o que nós teremos aqui será uma aula. Nós vamos ter bastante conteúdo, diferente de uma pregação que a gente tem nas celebrações ao domingo, né? A pregação, ela é essencialmente uma aplicação, ela é bastante prática. A aula, o estudo que nós vamos fazer, ele tem como um objetivo também ser prático, mas ele é essencialmente a interpretação do texto. Então, não estranhem, porque é esse exercício que nós vamos fazer, procurar entender o sentido original dos textos bíblicos dentro do contexto geral da carta, ok? Então, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de estudos de 1 Coríntios, da parte 2, que é estudarmos essa questão da comida sacrificada a ídolos. 1 Coríntios, capítulos de 8 a 10. E qual que seria a relevância desses capítulos para nós hoje? Primeiro, que nós não enfrentamos o problema de comida sacrificada a ídolos hoje. Então, nós vamos estudar um tema que era um problemão na época que Paulo escreveu a carta, mas que para nós hoje é algo superado, e vocês já vão ver o porquê. No entanto, nós podemos aprender algumas lições importantes para a nossa vida, porque apesar de nós não termos esse problema, Paulo vai nos ensinar aqui algumas lições importantes. Existem nesses textos, nesses capítulos, alguns princípios importantes, princípios que têm a ver com amor, com a preocupação com o outro, com discernimento espiritual, com abrir mão de direitos, etc. Então, mesmo não sendo um assunto que é um problema para nós hoje, nós podemos ainda assim tirar algumas lições para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em comunidade e assim por diante. Então, para nós entendermos o problema da comida sacrificada aos ídolos, nós precisamos lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade repleta de templos pagãos. Corinto era uma cidade grega, uma cidade onde havia muito poucos judeus, a comunidade judaica era uma comunidade pequena, era uma comunidade pagã, e como acontecia naquelas cidades da Grécia, do Império Romano, havia uma quantidade enorme de templos. Havia muita idolatria. Nós temos em Corinto, por exemplo, e a arqueologia demonstra isso, o templo de Afrodite, Afrodite que também é conhecida como a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da fertilidade. Esse era um dos maiores templos, se não o maior templo que havia em Corinto. O deus Asclépio, que era o deus da cura e da medicina, a deusa Hera, a deusa do casamento, o deus Apolo, que era o deus da profecia, a deusa Tique, que era a deusa da sorte e do destino, o deus Dionísio, que era o deus do vinho, e o próprio imperador romano. Isso aqui é apenas uma amostra da idolatria e dos templos. Havia muito mais do que isso. Muitos outros deuses e muitos outros cultos, muitas outras religiões em Corinto. E havia também o culto ao imperador romano. Ao longo do tempo, no primeiro século,
foi se disseminando a ideia de que o imperador romano ele não era apenas humano, mas ele também era divino. E isso foi crescendo ao longo do primeiro século, e mais para o finalzinho do primeiro século, ele realmente era reconhecido e adorado como Deus. Então, esse era o contexto. Existiam vários templos, vários lugares de adoração a deuses na cidade de Corinto. E o que eram os alimentos sacrificados aos ídolos? Nesses templos havia o sacrifício de animais. Não era apenas no templo de Jerusalém, não era apenas os judeus que sacrificavam animais. Os gregos, os pagãos também faziam isso. E esses animais eles eram então sacrificados nesses templos em adoração a esses deuses, e ela era então consumida em refeições que aconteciam nos próprios templos. E os templos naquela época não eram apenas lugares de adoração, mas eles eram verdadeiros centros de evento. Eles eram lugares onde existiam salas, salões para reuniões, e os templos funcionavam como restaurantes, e nesses restaurantes, então, eles realizavam festas, eles faziam negócios, havia funerais, todo tipo de evento acontecia com refeições nesses templos pagãos. Inclusive, os cristãos foram muitas vezes considerados antissociais, porque eles evitavam ir nos templos, eles fugiam dos templos. Não era exatamente o problema que acontecia em Corinto, como nós vamos ver, mas mais adiante, os cristãos realmente deixaram de frequentar os templos. E o que acontecia é que essas festas que aconteciam ali no templo de Afrodite, por exemplo, elas eram realizadas com a bênção do Deus adorado naquele local. Então, se havia uma refeição no templo de Afrodite, aquele animal morto sacrificado ali, ele era morto sacrificado em honra, em louvor de Afrodite e dos demais deuses nos outros templos. E era praticamente impossível desassociar a refeição que acontecia ali de algum tipo de adoração pagã. Porque, por exemplo, se um boi era sacrificado em honra a um deus ou a uma deusa, essa carne depois ela era preparada e servida para os participantes como parte daquele culto, como parte daquela adoração. E muitas vezes acontecia que outra coisa que eu quero falar, que eu não quero me esquecer de dizer, que eu já deveria ter dito, uma das razões porque eu vou passar para vocês os slides, também, uma das, né, não é a única, mas é também porque talvez eu fale rápido demais e você não consiga anotar tudo o que está escrito aqui, né? Então, para você não ficar naquela corrida maluca ali para anotar tudo, e de repente eu mudo de slide e você não conseguiu anotar tudo, fique tranquilo, você pode fazer as suas observações, mas você vai receber depois por WhatsApp todos esses slides e você não vai perder nenhuma informação. Então, esses animais eles eram sacrificados nesses templos e sobrava carne. E essas sobras, elas eram então enviadas aos mercados. Então, existiam os açougues, os mercados em Corinto, e essas carnes, então, eram fornecidas, a sobra delas, para esses mercados. Nem toda a carne que era vendida nos mercados vinha dos templos. A realidade é que ninguém sabia com certeza a procedência da carne, né? A gente tem aqui a imagem de um alto relevo de um grego num açougue aqui, né? Essa é uma imagem da arqueologia. E os judeus, por exemplo, eles não comiam carne, a não ser que eles pudessem comprar essa carne de um mercado ou de um açougue judeu.
porque o medo deles de comer comida sacrificada aos ídolos era tão grande que eles preferiam se tornar vegetarianos, a menos que eles pudessem comprar essa carne de uma procedência certa, de uma procedência kosher, como os judeus dizem. Então, se você não tem a sua Bíblia aberta ainda, abra lá em 1 Coríntios capítulo 8, e muito importante para nós entendermos essa passagem. Capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, eles formam um único bloco. E nesse único bloco, Paulo ele vai abordar três situações diferentes. Primeira, como se comportar em relação a comer alimentos sacrificados aos ídolos nas dependências de templos pagãos. Esse era o problema número um deles. Como o cristão deveria agir em relação a frequentar esses templos? Número dois, ou melhor, comer alimentos de origem desconhecida em casa, comprados no mercado. Será que o cristão pode fazer isso? Será que o cristão pode chegar no mercado, no açougue, e simplesmente pedir carne e não perguntar nada? Paulo vai falar sobre essa situação também. Número 3, comer carne quando convidado nas casas de descrentes. Então, você cristão é convidado para jantar na casa de uma pessoa que não é cristã e essa pessoa serve carne para você. Como é que você age em relação a isso? Então, o problema número 1 nós vamos ver hoje, o problema número 2, número 3 nós vamos ver na semana que vem. Eu quero convidar você agora para a gente ler todo o capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, de 1 a 13, e depois nós vamos voltar e nós vamos olhar trecho por trecho desse capítulo. Então, 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Vocês percebem que esse é um assunto muito delicado, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, pensar na possibilidade de nunca mais comer carne é uma coisa muito séria. Paulo começa com o versículo 1 dizendo: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Uma coisa que é bem importante, que o pessoal que fez a primeira parte do curso vai lembrar, é que Paulo
está respondendo a perguntas dos coríntios. Então, a partir do capítulo 7, ele não está simplesmente escrevendo para os coríntios, mas ele está escrevendo as suas respostas às dúvidas deles. Então, nessa carta que os coríntios enviaram para Paulo, uma carta anterior que eles escreveram para Paulo, havia perguntas sobre comida sacrificada aos ídolos. E Paulo começa então falando que todos temos conhecimento. Vamos reler capítulo 8, versículos de 1 a 3. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, a grande maioria dos estudiosos de 1 Coríntios entende que essa frase do versículo 1, todos temos conhecimento, não é uma frase de Paulo, mas é uma frase da carta que os coríntios enviaram para ele e que Paulo cita aqui. Então, eram os coríntios que estavam dizendo que todos temos conhecimento. Ele faz aqui a mesma coisa que ele fez no capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Essa frase, é bom que o homem não toque em mulher, não é uma frase de Paulo. É uma frase dos coríntios que Paulo cita. Ele faz a mesma coisa aqui no capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Então, o que nós encontramos aqui? Alguns membros da igreja de Corinto, que eu vou chamar aqui de esclarecidos, entre aspas, alguns membros da igreja de Corinto, eles afirmavam que eles tinham um conhecimento. Que conhecimento é esse? Eles sabiam que os deuses, esses deuses pagãos, esses deuses que eram adorados nesses templos, eles não existiam de verdade. Afrodite não existe de verdade. Zeus não existe de verdade. Asclépio não existe de verdade. Então, que problema existe em frequentar esses templos? Porque esses deuses não existem. Nós temos esse conhecimento. Esse era o argumento desses chamados esclarecidos. E a resposta de Paulo é uma resposta interessante, porque ele admite aqui, né? Sabemos que todos temos conhecimento, é verdade. Mas aí ele diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E aqui Paulo coloca para os coríntios e coloca para nós também algo importante, um discernimento importante. O conhecimento sem amor traz orgulho. Inclusive, o verbo que Paulo usa aqui diz que o conhecimento infla, mas o amor edifica. Essa ideia de inflar, encher de ar, o conhecimento ensoberbece. Tem uma tradução que diz isso. O conhecimento sem amor traz orgulho. Então, o conhecimento é importante, nós estamos aqui hoje estudando a Bíblia, buscando conhecimento, mas o conhecimento ele precisa ser acompanhado do amor. E o que o amor faz? O amor se preocupa com o impacto que o meu conhecimento terá sobre o outro. E nesse sentido, então, o amor edifica. E aqui Paulo começa a colocar as bases do argumento que ele vai usar aqui, e ele já começa a introduzir, no início do capítulo 8, o tema que ele vai abordar depois de uma forma mais ampla, 1 Coríntios capítulo 13, o grande capítulo sobre o amor. E aqui Paulo, então, ele faz uma ironia.
Versículo 2: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Então, quem se enche de orgulho e se vangloria por conhecer algo, não conhece como deveria, ou não conhece de uma forma cristã. Essa vanglória, essa soberba de conhecer, ela revela apenas a imaturidade dessas pessoas. E no versículo 3, Paulo então diz: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E é como se Paulo fizesse um parênteses aqui no argumento dele. Ele está dizendo: olha, mais importante do que você ter conhecimento das coisas é você ser conhecido por Deus. E essa expressão ser conhecido por Deus é uma expressão do Velho Testamento. Paulo está pensando aqui mais com categorias judaicas, com a linguagem judaica, porque a ideia de ser conhecido por Deus, nós vemos isso em Romanos 8:29, Jeremias 1:5, Amós 3:2, 1 Pedro 1:2, traz a ideia de eleição. Então, por exemplo, Romanos 8:29, Paulo diz: aos que de antemão conheceu, esse também predestinou. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, quem ama a Deus, quem conhece a Deus de verdade, esse é aquele que foi escolhido por Deus. Então, mais importante do que ter conhecimento é você ter sido conhecido por Deus, você ter sido escolhido por Deus. E a ideia de Paulo aqui é a seguinte: quem ama o irmão fraco, e aqui o irmão fraco são aquelas pessoas que nós vamos ver mais adiante, que poderiam cair da fé, ou que poderiam se desviar da fé ao serem levadas para essas refeições nesses templos pagãos. Quem ama o irmão fraco e abre mão dos seus direitos, esse é que demonstra que de fato pertence a Deus. Então, o importante não é você ter conhecimento simplesmente, o importante é você pertencer a Deus. E se você pertence a Deus, você vai se preocupar com o seu irmão fraco. Conforme nós vamos avançando aqui, as coisas vão ficando mais claras. Mas esse aqui é um pequeno parênteses que Paulo faz. Então, único Deus e um só Senhor. Vamos reler agora os versículos de 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E é muito interessante que nesses versículos 4 a 6, Paulo ele diz que ele concorda com os esclarecidos. Ele concorda com esse conhecimento que eles têm. Porque esses ídolos, esses falsos deuses, eles não significam nada no mundo. Então, Paulo está afirmando aqui que, de fato, Afrodite não existe, Apolo não existe, Zeus não existe, e que, na realidade, existe um único Deus e um único Senhor verdadeiros. E ele faz referência aqui ao Shema dos judeus. Shema significa, a palavra Shema se refere àquela declaração que os judeus fazem pelo menos uma vez ao dia, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Paulo tem em mente aqui
o Shema. E o mais significativo é que ele transforma agora esse Shema num Shema cristão. Porque ele menciona Jesus como, versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo coloca Jesus em igualdade com o Pai. Então, Deus Pai, ele é apresentado como a fonte e a finalidade de todas as coisas, e Jesus Cristo é apresentado como o meio pelo qual o Pai realiza tanto a criação, lá em Gênesis, capítulos 1 e 2, João capítulo 1, como Jesus também é o meio pelo qual Deus realiza a sua nova criação. Porque na cruz e na ressurreição, Deus ele realiza uma nova criação. E é por isso que a gente pode dizer que o versículo 6 ele se torna uma espécie de Shema cristão. Então Paulo ele concorda com esses esclarecidos. Realmente, só existe um Deus, só existe um Senhor. Apesar de existirem vários deuses, entre aspas, e vários senhores, entre aspas. E bastava você sair por Corinto, que você, por qualquer parte que você fosse, você iria se deparar ou com um templo, ou com alguma coisa relacionada a uma estátua, algo relacionado à idolatria. Mas Paulo diz: há um só Deus e há um só Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o perigo da comida sacrificada aos ídolos para os membros mais fracos? Versículos de 7 a 13. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, qual era o problema que Paulo procura, então, atacar? Havia na igreja os esclarecidos e havia na igreja aqueles que Paulo chama dos fracos. E para esses membros fracos, o comer do alimento sacrificado aos ídolos era idolatria, equivalia a adorar aquele Deus, comer daquela carne dentro de um templo pagão. E é interessante que Paulo diz que a questão não é a comida em si. Ele diz no versículo 8: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. A questão não se tratava de comer ou não comer. A questão era que o fraco, ao ser induzido a comer em um templo pagão, imagina um desses esclarecidos, convicto de que não tem problema nenhum em ir no templo de Afrodite, de Zeus, seja qual for, e ele então pega esse irmão fraco e leva essa pessoa junto com ele para fazer uma refeição nesse templo. E esse irmão fraco, ao chegar nesse templo, ele vai se deparar com memórias da época que ele frequentava aquele lugar,
sentimentos, lembranças, uma realidade que nós vimos quando nós estudamos 1 Coríntios capítulo 6, é que muitas vezes essas refeições, elas terminavam em imoralidade, com a presença de prostitutas, e esse irmão fraco, nesse contexto, no contexto de idolatria, no contexto de moralidade, ele corria o risco de se sentir tentado a voltar ao seu antigo estilo de vida pagão. Então, se para o esclarecido não tinha problema nenhum ir nesse lugar e comer um churrasco, para o fraco, aquele ambiente era um ambiente de tentação. Um ambiente de tentação a voltar a adorar aqueles deuses, um ambiente de tentação a cair em pecados sexuais. Uma curiosidade, vocês estão vendo essa imagem, não sei se dá para ver direito daí onde vocês estão, mas você tem ali uma mesa com vários pratos ali, vários alimentos, e não sei se dá para perceber que as pessoas não estão sentadas como nós costumamos sentar em cadeiras. Eles estão deitados em cima como se fossem colchões, assim. E eram assim que os gregos e os romanos faziam as suas refeições. Eles ficavam reclinados. Eles não se sentavam em mesas como nós estamos acostumados. Continuando, então, Paulo repreende os esclarecidos ao dizer que esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então você diz assim: não, eu sou uma pessoa esclarecida, para mim esses deuses não existem, não tem problema nenhum de ir no templo, não tem problema nenhum de comer carne lá. Então vamos lá comer essa comida. Só que aí você leva contigo alguém que é fraco. E essa pessoa fraca é exposta a uma série de ambientes e situações, e daqui a pouco aquela pessoa que estava se libertando da adoração de Afrodite volta para aquele lugar, vê coisas que ele via antes, experimenta coisas que ele experimentou antes, e essa pessoa diz assim: não, eu não quero mais seguir essa igreja cristã, eu quero voltar para Afrodite. Afrodite é melhor. E é por isso que Paulo diz: se o amor edifica, o conhecimento sem amor destrói. Versículo 11: assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. E quem age dessa maneira, Paulo diz no versículo 12, não peca apenas contra os fracos, mas peca contra Cristo. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência deles, peca contra Cristo. Ferir a consciência, nesse contexto de 1 Coríntios, significa você permitir que a tentação tenha lugar na vida daquela pessoa. Permitir que aquela pessoa se enfraqueça diante daquelas tentações. E Paulo diz então que o amor produz outra atitude. Se o meu desejo de comer carne leva meu irmão a pecar, porque os templos pagãos eram as churrascarias da época, eram os lugares onde você tinha a oportunidade de comer carne. A carne ela era muito cara, e na verdade só pessoas de uma certa condição financeira podiam comer carne. Então, às vezes, uma pessoa só comia carne quando ia num templo. Se o meu desejo de comer carne leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que não importa o meu conhecimento, nesse caso, o que importa é o amor, o efeito que isso vai ter na vida
dos meus irmãos. E não comer carne não significava apenas tornar-se vegetariano. Não era só deixar de ter um prazer gastronômico, mas comer carne nesse contexto também tinha a ver, ou deixar de comer carne, em você abrir mão de status social e de oportunidades de negócio. Porque nesses encontros, nessas refeições, existia confraternização entre pessoas de uma classe social mais privilegiada, havia negócios eram fechados. Então, Paulo não está falando aqui simplesmente de deixar de comer carne, de deixar de ter um prazer gastronômico, mas ele está falando aqui também, às vezes, de você perder certas oportunidades. E o que ele está dizendo aqui é que o amor está disposto a abrir mão de direitos, preferências e privilégios para edificar a fé do outro. O amor está disposto a abrir mão de direitos, preferências e privilégios para edificar a fé do outro. Vamos conversar aqui nos nossos grupinhos e quem está em casa sozinho, você pode responder essas perguntas aí no seu caderno para você mesmo. Mas vamos conversar, vamos ter um tempo de interação agora, uns 10 minutos pelo menos para a gente fazer isso. E eu gostaria que vocês conversassem sobre duas perguntas. Primeiro, o que Paulo queria que os esclarecidos em Corinto entendessem? E segundo, o que acontece quando temos conhecimento de algo, mas agimos sem amor? O que Paulo queria que os esclarecidos em Corinto entendessem? E o que acontece quando temos conhecimento de algo, mas agimos sem amor? Conversa aí no seu grupinho. Nós vamos ter agora uns 10 minutos mais ou menos para fazer isso. Vamos interagir, conversar, trocar uma ideia sobre o que foi falado. Conhecimento sem amor produz orgulho, soberba, arrogância. Por exemplo, alguns estudantes de teologia. Eu já fui, não que eu não possa cair nesse pecado, posso. Mas acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica menos propenso, mas temos que tomar cuidado. Mas eu me lembro, eu já fui um jovem estudante de teologia, e eu não sei o que acontece com os estudantes de teologia, que eles começam a estudar a Bíblia e teologia, e eles começam a ficar se achando, né? Eles começam a achar que agora eles são o gás da coca, que eles são os caras, assim, ficam orgulhosos, ficam soberbos. E isso é uma contradição, porque a partir do momento em que eu conheço a Deus, isso deveria me tornar mais humilde, né? Mas, infelizmente, os próprios estudantes de teologia, nem todos são assim, né? Existem muitas exceções, graças a Deus, mas infelizmente é um exemplo que a gente dá negativo, né? Alguém que adquire um conhecimento e porque está estudando aquilo, acha que agora é melhor que os outros. Outra aplicação que a gente pode fazer, conhecimento sem amor, ele pode ser destrutivo. Por exemplo, alguém que defende uma opinião de forma agressiva, irado, mesmo conhecendo bem o tema. Você pode ser um profundo conhecedor de um assunto, mas ao falar sobre aquele assunto ou discutir sobre aquele assunto com alguém, que é assunto que você conhece profundamente e às vezes até da Bíblia, você pode falar com tal agressividade e de forma irada que você pode estar falando uma série de verdades, falando o que é correto do jeito errado. Não sei se eu me faço entender, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está certo do jeito errado. Então tem uns debates teológicos que acontecem, né? E às vezes a pessoa está lá
colocando a posição dela, a doutrina dela, e a doutrina dela é impecável, mas ela está colocando aquilo de um jeito que, meu Deus do céu. Então vamos agora para o capítulo 9 de 1 Coríntios, que é a segunda parte aqui da nossa aula. 1 Coríntios 8, 9 e 10 formam um único bloco. E o capítulo 9 é um capítulo muito interessante, 1 Coríntios 9. Mas a gente precisa entender que ele não é uma digressão de Paulo. O que seria uma digressão de Paulo? Tipo, Paulo, ele esqueceu do assunto da comida sacrificada aos ídolos, ele começou a falar de uma outra coisa que não tem nada a ver, e depois, lá no capítulo 10, ele lembra que ele tem que voltar a falar daquele assunto. Não, não é isso. 1 Coríntios capítulo 9 faz parte do argumento de Paulo nesses 3 capítulos, nesse bloco. Paulo se apresenta como alguém que abriu mão de direitos para edificar outros. Então, o capítulo 9 é o capítulo em que Paulo vai se apresentar como aquele que abre mão de direitos. 9:22 diz assim: para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos, e tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, o que Paulo quer mostrar no capítulo 9? Ele quer mostrar aos esclarecidos que eles também precisam abrir mão do direito de frequentar os templos em favor dos fracos. Então, 1 Coríntios 9, de 1 a 18, o exemplo de Paulo como alguém que abriu mão de direitos. Nós vamos ler agora o capítulo 9, de 1 a 18, e depois a gente vai voltar e a gente vai olhar parte por parte. Então, acompanha a leitura que eu vou fazer aqui do capítulo 9, de 1 a 18. Nós temos ali atrás, acho que chá, café, se alguém estiver meio cansado, com sono também, nós não vamos fazer intervalo, mas se alguém quiser levantar, pegar ali um chazinho, um cafezinho, fique à vontade. 1 Coríntios 9, de 1 a 18, diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar.
Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Qual que é o resumo do argumento de Paulo? Paulo é livre, mas ele prefere abrir mão de seus direitos como apóstolo. Ele abriu mão do seu direito de receber salário dos coríntios. Esse é o exemplo que ele quer dar. Eu tenho os meus direitos, mas eu abri mão desses direitos. Da mesma maneira, os esclarecidos eram livres, mas eles deveriam abrir mão de seu direito de comer carne nos templos para que os fracos não caíssem em tentação. Então, esse é o resumo do argumento de Paulo. E ele vai construir o seu argumento da seguinte maneira: primeiro, ele usa um argumento baseado na lógica. Versículos de 1 a 7, mas vamos ler apenas o versículo 7. Ele pergunta: quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Então, o primeiro argumento que ele usa é dizer que é natural que aqueles que trabalham recebam salário ou se beneficiem dos frutos do seu trabalho. Ele diz aqui no começo do capítulo 9, né? Ali no versículo 1, não sou livre, não sou apóstolo, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Olha, a igreja de Corinto existe porque eu plantei essa igreja. Versículo 2: ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu plantei a igreja de Corinto. E seria muito natural se a igreja de Corinto me sustentasse materialmente, me desse um salário. Versículo 7: quem serve como soldado à própria custa, quem planta uma vinha não come do seu fruto, e assim por diante. Então, Paulo está dizendo, em outras palavras, olha, pela lógica, eu poderia receber salário de vocês. Depois, Paulo usa um argumento baseado na lei de Moisés, e ele cita Deuteronômio 25, 4. No versículo 8 em diante. Olha aí na sua Bíblia. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei, quando ele fala da lei, aqui ele se refere à lei de Moisés. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Então tem um mandamento ali na lei, Deuteronômio 25:4, que diz: se você tem um boi e esse boi ele está num moinho, fazendo girar uma roda do moinho, debulhando o cereal, não coloque algo, uma mordaça ou algo na boca desse boi para que você recolha todo aquele cereal para você. O cereal que cair no chão, deixe para o boi comer. O boi está trabalhando, o boi está sendo usado ali por você para moer aquele cereal. Então deixe que ele coma. E Paulo está dizendo: será que Deus está preocupado com bois? No Talmud, esse texto, o Talmud é um comentário judaico da Bíblia. O Gordon Fee comenta, né, que no Talmud esse texto é de grande interesse para os rabinos. Os rabinos são os mestres, os professores judeus. Esse texto é de grande interesse para os rabinos como um exemplo do menor para o maior. Isto é, se Deus demonstra interesse em animais,
ele demonstra muito mais interesse em nós. E o que Paulo está dizendo aqui? Que, versículo 11, se entre vocês semelhamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? E no versículo 13, ele menciona aqui os sacerdotes. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então, ele está fazendo aqui uma outra referência à lei de Moisés. Os sacerdotes lá em Jerusalém, enquanto eles realizavam os sacrifícios no templo, eles também comiam da carne que era sacrificada no templo. Então, esse é o segundo argumento de Paulo para dizer o seguinte, que ele, Paulo, ele e Barnabé, ele cita Barnabé aqui também, que eles poderiam receber salário da igreja de Corinto. Pela lógica, pelo argumento da lógica e com base no exemplo da lei de Moisés. Eles poderiam receber salário. E o terceiro argumento que Paulo usa é um argumento baseado no ensino de Jesus. O Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, versículo 14, né? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E aqui ele faz referência àquela fala de Jesus que está lá em Mateus 10:10, Lucas 10:7, quando Jesus diz: o trabalhador é digno do seu sustento. O trabalhador é digno do seu salário. Então, no capítulo 9, Paulo ele vai construindo o seu argumento para mostrar que ele e Barnabé poderiam receber salário da igreja de Corinto. E o que ele faz, versículos 12 e 15, ele renuncia voluntariamente a seus direitos. Versículo 12, a segunda parte do versículo 12, ele diz: mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. E no versículo 15 ele diz: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim, prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Então, olha o que Paulo faz aqui. Ele argumenta a favor de que os obreiros do evangelho recebam salário. Ele usa a lógica, a lei e o ensino de Jesus para sustentar a sua tese. E depois que ele constrói todo o seu argumento, que é um argumento forte, que é um argumento sólido, ele simplesmente se recusa a desfrutar desse direito. Eu tenho esse direito, mas eu abro mão desse direito. Eu não quero. E nós sabemos que Paulo, ele era um fabricante de tendas. Ele prefere trabalhar como fazedor de tendas e artesão de couro. Isso que significa a palavra grega skenopoios. Estima-se aí que Paulo ele fazia tendas, fazia barracas, e ele também fazia alguns artefatos de couro. E era essa forma como Paulo se sustentava. E por que ele fazia isso? Paulo ele não é claro, mas olhando para o contexto de 1 Coríntios e olhando para o contexto do primeiro século, nós podemos especular que talvez Paulo quisesse manter a sua independência em relação aos patronos em Corinto. Quem que eram os patronos? Patronos eram geralmente homens, mas havia também patronas, mas eram membros da elite do Império Greco-Romano, pessoas muito ricas, que não precisavam trabalhar para se sustentar,
E essas pessoas acabavam se envolvendo em cargos, em funções na sociedade, na cidade, eh, na política, ou até mesmo ajudando a julgar alguns casos que existiam. E no Império Romano, essa ideia do patrono, do patronato, era uma coisa muito forte. Tanto é que o imperador romano era o patrono maior. E o patrono, ele era alguém que, devido ao seu poder, devido à sua influência, ele fazia favores para as pessoas. Ele ajudava pessoas. E essas pessoas, então, se sentiam na obrigação de se manterem leais a esse patrono, retribuir os favores desse patrono. E algumas dessas pessoas dependiam economicamente desses patronos. E 1 Coríntios não fala explicitamente sobre isso, mas nós podemos deduzir que muitas dessas divisões em Corinto, que muitos desses problemas que aconteciam em Corinto, esses esclarecidos que nós mencionamos aqui, eram patronos ou pessoas intimamente ligadas a esses patronos. E Paulo quer se manter independente dessas pessoas. Ele quer poder se opor a essas pessoas. Ele pode poder confrontar essas pessoas, criticar essas pessoas. E por isso Paulo, então, prefere manter a sua liberdade sustentando através do seu trabalho. Então, ele era um fazedor de tendas. Tem um livro muito interessante de um tal de Ronald Rock, que ele fez um estudo sobre as profissões manuais, principalmente esse trabalho de Paulo, de fabricante de tendas. E nesse estudo do Ronald Rock, ele menciona que o trabalho manual ele era considerado humilhante para os gregos. É muito interessante que, para o judeu, não. Para o judeu, o trabalho manual era uma coisa digna. Mas para os gregos, era um trabalho humilhante. E ele menciona várias passagens aqui, especialmente de 2 Coríntios, em que Paulo fala de trabalho exaustivo, que Paulo fala de noites sem dormir, de passar fome, de passar sede, e que essas coisas estavam relacionadas ao trabalho de Paulo. Que fazer o tipo de trabalho que ele fazia era você viver uma vida de privação e de pobreza. E é interessante que Paulo escolhe viver assim. Apesar das dificuldades, fazer tendas dava a ele a liberdade de viajar, de não depender das igrejas que plantava e de confrontar opositores poderosos. Nós sabemos que de vez em quando Paulo recebia ofertas, né? Ele recebeu uma oferta dos filipenses, por exemplo. Não é que ele se negava a receber ofertas e não é que ele se negava a, de vez em quando, ser sustentado. Mas, basicamente, Paulo ele era um homem solteiro, ele era um homem sem filhos, e ele fez essa opção por esse estilo de vida. Isso dava essa liberdade a ele. E ele é muito claro aqui com os coríntios. Ele diz: Olha, eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Ele quer ser bem claro com os coríntios. Eu tenho esse direito, mas eu abro mão desse direito voluntariamente. E da mesma forma, vocês dizem que vocês têm o direito de ir nos templos, vocês precisam abrir mão desse direito em favor dos fracos. E só para concluir, quando Paulo fala da obrigação de pregar o evangelho, capítulo 9, versículos 16 a 18. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação,
Estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. O que Paulo quer dizer aqui? Primeiro ele fala do orgulho, né? Vocês não vão tirar de mim esse orgulho, no versículo 15. Mas logo em seguida ele diz o seguinte, que diante de Deus, Paulo não tem do que se gloriar, porque ele é um apóstolo. E como apóstolo, ele recebeu uma missão, ele recebeu uma incumbência dada por Deus, que é a incumbência de pregar o evangelho. Então ele não está fazendo nenhum favor para os coríntios. Ele não está fazendo nenhum favor para ninguém, porque ele recebeu essa tarefa de pregar o evangelho. E quando ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, é porque ele é um apóstolo, ele recebeu essa missão, ele precisa cumprir essa missão. E qual que é a sua recompensa? A sua única recompensa é pregar o evangelho gratuitamente, sem receber salário dos coríntios. E aqui Paulo usa então de ironia. A sua recompensa é trabalhar de graça. Ele faz questão de trabalhar de graça, porque ele não quer dever favores para os coríntios. Ele quer poder dizer aos patronos o que ele precisa dizer, e ele quer ser esse exemplo de alguém que abriu mão de um direito que ele teria para não colocar nenhuma barreira ao evangelho. E ele está dizendo para aqueles esclarecidos: abram mão desse direito de vocês, ou desse direito que vocês acham que têm, para que os fracos não tropecem e não se afastem do evangelho. Então, volta aí para o seu grupinho e responda essas duas perguntas. Por que Paulo abriu mão de seu direito de receber salário dos coríntios? E de quais direitos podemos escolher abrir mão para melhor servir a Deus hoje? Então, uma pergunta, só para a gente fixar a ideia aqui, eu espero que tenha ficado bem clara, uma pergunta mais sobre o texto e uma pergunta para a gente refletir sobre a nossa própria vida. De quais direitos podemos escolher abrir mão para melhor servir a Deus hoje? Conversa aí com o seu grupinho, 5, 7 minutinhos, e depois a gente vai para os finalmentes aqui da nossa aula. Quero ver se eu consigo liberar vocês um pouco mais cedo hoje. Muito bem, pessoal. Para nós nos encaminharmos aí para finalizarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer algumas aplicações, pensando, né, que, bom, respondendo à primeira pergunta, acho que ficou bastante claro, né? Paulo abriu mão de seus direito de receber salário para que ele usasse isso como um argumento para que os esclarecidos abrissem mão do que eles consideravam direito de frequentar os templos. Mas tem alguns direitos, pensando agora de forma mais prática e pessoal, que nós podemos abrir mão voluntariamente também. Por exemplo, nós podemos abrir mão do direito de parte de nosso tempo de descanso para evangelizar, discipular, estudar a Bíblia, etc. Né? Nós temos tempo e nós podemos abrir mão desse tempo para fazermos coisas para Deus. Nós podemos abrir mão do direito ao nosso salário para doar uma parte para os necessitados, para missionários, para projetos que promovem os valores do reino de Deus, etc. Né? Então, o nosso tempo é nosso, a nossa agenda é nossa, quer dizer, em última instância é de Deus, né? Mas entendam o que eu quero dizer. Às vezes a gente acha que tem o direito sobre o nosso tempo, a gente tem o direito sobre o nosso dinheiro. Se nós somos cristãos, tudo é de Deus. Nosso tempo é de Deus, nosso dinheiro é de Deus. Mas nós estaremos imitando Paulo
se nós voluntariamente abrirmos mão de direitos a fim de servirmos os propósitos de Deus. Nós podemos abrir mão do direito de ter razão, não entrando em discussões improdutivas. É muito interessante, né? Alguém disse um negócio que eu achei muito interessante. Eu escolhi não ter razão, mas ser feliz. Já ouviram essa frase? Eu optei por ser feliz e não ter razão, né? Isso é uma boa frase para marido, por exemplo, né? Eu optei por ser feliz e não ter razão. Mas assim, todos nós aqui sabemos, né? Todos nós aqui somos adultos e a gente precisa saber quais brigas a gente vai comprar. Eu diria que 90% das brigas não vale a pena. E às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa vem com uma opinião forte, vem com uma opinião diferente da sua, e não é que você vai concordar com o que você não concorda, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes assim, ó, não vou discutir, eu não vou bater boca com essa, ou eu vou dar a minha opinião, ela não vai concordar comigo, e ela vai argumentar, e ela vai ficar ali minutos argumentando, argumentando, e na minha cabeça vão surgir outros argumentos e eu vou ficar com vontade de discutir com essa pessoa, mas eu sei que essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Quer saber de uma coisa? Ouça os argumentos da pessoa e a discussão está encerrada por aqui. Vamos mudar de assunto, vamos falar de alguma outra coisa que a gente consiga conversar e que seja uma discussão produtiva, e não uma discussão improdutiva. E nós devemos estar dispostos a abrir mão de direitos, sempre que os nossos direitos se tornarem obstáculos ao avanço do Evangelho, né? Então, de repente, assim, ó, poxa vida, quarta-feira à noite é o dia de eu ver o meu futebol. Eu tenho direito, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir um jogo, né? E aquela pessoa que eu quero falar de Jesus, ela só pode na quarta-feira à noite, mas bem na noite do meu futebol. O que que eu devo fazer? Eu devo abrir mão da minha noite do futebol. É um direito que eu tenho, mas a minha tarefa é falar do Evangelho. Então, eu posso abrir mão, né, de uma série de coisas para que eu possa cumprir a minha missão como alguém que serve a Deus. Alguma pergunta sobre 1 Coríntios 9, de 1 a 18? Se alguém tiver alguma pergunta aqui do salão, o Arthur vai entregar um microfone para você. Não vai entregar? Não funcionou? Ah, então conseguiram escapar. Quem tem microfonefobia escapou dessa aí. Gente, alguma pergunta sobre 1 Coríntios 9, de 1 a 18? Semana que vem nós vamos ver o restante do capítulo e o capítulo 10. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dos um nenhuma. Ok. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Obrigado, Pai, por podermos estudar a tua palavra, procurar compreender melhor textos tão desafiadores, tão difíceis, como 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 9, e o grande desafio, Pai, que surge para nós, além de entendermos a tua palavra, é o desafio de abrirmos mão dos nossos direitos. Senhor, que nós não sejamos como estes que se consideravam esclarecidos, que nós não nos agarremos à nossa própria vontade, às nossas próprias preferências, aos nossos supostos direitos, mas que nós sejamos como Paulo,
dispostos a abrir mão dos direitos, dispostos a fazer qualquer sacrifício para que o teu evangelho avance, para que pessoas te conheçam, para que pessoas fiquem firmes na fé. Então nos ajuda, Pai, a viver dessa maneira que é a maneira que te agrada. Nos leve em segurança agora para as nossas casas, nos dá uma boa noite de descanso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela presença. Bom retorno para casa, um bom descanso a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.